Você já disse sim quando queria ter dito não, você já aceitou convites que não queria, você já ficou calado em algumas situações porque você não queria o conflito. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê que isso acontece. Meu nome é Matheus, sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental e muitas vezes essas coisas acontecem porque na infância a gente é meio que condicionado a de alguma forma todo o tempo acreditar que se a gente falar não, as pessoas vão romper com a gente. Sei lá, se eu falar não, eu vou desapontar alguém, eu vou perder o afeto de alguém. E é da suposta rejeição que a nossa cabeça fica tentando proteger a gente quando ela faz com que a gente ache que falar sim pra tudo é uma boa ideia. A gente começa a associar a palavra não com um perigo de alguma forma, sabe? Como se isso fosse ferir a gente. E aí a gente pega e desenvolve um padrão, né? Agradar pra ser amado de alguma forma. Mas aí enquanto mais você agrada, mais você se anula, mais você esquece de quem você é e do que você quer de verdade. Aí as suas vontades ficam lá para segundo plano, parece que tudo dos outros é melhor, tudo dos outros tem que ser levado mais a sério, tudo que as pessoas querem de mim é importante, mas e o que eu quero de mim? Onde é que fica nessa lista? E a gente normaliza isso e no final nem percebe de verdade, né? Não sei se você está se identificando com toda essa história, mas quantas vezes você não engoliu seco para não criar um conflito ali, ou com medo de que algo acontecesse, você, em vez de falar que não estava confortável, que não queria, que não aceitava, só falava sim, ou dava aquele sorriso para concordar e de alguma forma suavizar toda a situação. Quantos desconfortos a gente não passa no dia a dia, que a nossa única resposta é aquele sorriso meio sem graça, que de alguma forma valida o que a outra pessoa está fazendo com a gente. Só que a gente mesmo não consegue entender isso e fica se perguntando depois por que a pessoa repete aquele comportamento com a gente. Deixa eu ser mais claro aqui. Quando alguém te interrompe enquanto você fala, por exemplo, você volta a falar o que você queria dizer ou você dá aquela risadinha sem graça e desiste de falar tudo o que você queria? Ou quando alguém, de alguma forma, faz uma brincadeira que pra você não foi tão brincadeira assim, você não se sentiu tão bem, você intervém ou você aceita meio que pra manter o clima agradável? Se você está no time das pessoas que mantêm o clima agradável de alguma forma, a gente precisa de conversar aqui. Fazer isso é dizer para o outro que ele pode ultrapassar o seu sinal o tempo inteiro, que ele pode fazer tudo e que você não vai se incomodar com nada. Então a chance dele repetir isso é muito maior. E ele repete porque você está deixando que as pessoas façam isso com você. Já parou pra pensar nisso? Se você está assistindo esse vídeo e está se identificando com tudo que eu estou falando aqui, não custa nada você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Não vai cair seu dedo, vai ser rápido e o melhor, você vai receber vídeos como esse que te ajudam a ser melhor todos os dias. Então, poxa. E vamos lá, falar sim para tudo até protege a gente a curto prazo, né? Ele protege a gente daquele medo de ser rejeitado, protege a gente de alguma forma as pessoas olharem pra gente com uma cara espantada ou ficarem bravos com a gente porque a gente tá se negando a fazer algo que ela queria. A curto prazo isso até funciona. Mas e a longo prazo? O que acontece? Porque a curto prazo você vai escutar coisas como: nossa, você é uma pessoa muito boa, você é fácil de conviver, você é uma pessoa que é leve, é tranquilo, não é muito difícil de agradar você. Mas a longo prazo você tem que lidar com aquilo sozinho, acumula ressentimento, acumula um monte de coisa que você precisa lidar depois sozinho. E aí vai ter uma hora que você vai começar a se perguntar coisas do tipo: será que as pessoas realmente gostam de mim ou elas gostam do que eu posso fazer por elas? E talvez você caiu nesse vídeo aqui justamente porque está se perguntando isso, então hoje a gente vai descobrir. Aí começa um ciclo de relações difíceis, porque quem não aprende a colocar limite acaba atraindo pessoas que gostam dessa relação onde elas têm carta branca pra fazer tudo, sabe? E eu não tô falando aqui só de relações amorosas não, tá? Eu tô falando de amizades, tô falando de família, eu tô falando no geral, relações de trabalho, tudo isso acaba atraindo pessoas que sempre vão passar o seu limite, porque elas estão acostumadas já com isso. E quando elas identificam alguém que é assim, elas lógico que vão se aproximar mais dessa pessoa. E aí o seu jeito de ser alimenta o jeito de ser daquela pessoa que já não respeita muito, ultrapassa sempre os limites, ou tá numa relação só porque quer alguma coisa em troca e não realmente por quem você é. Na terapia cognitivo-comportamental tem uma coisa que a gente chama de crenças centrais. E por que elas são tão importantes? São coisas que a gente vai criando dentro da gente desde a infância, a gente vai administrando tudo aquilo e principalmente essas coisas são reforçadas durante a nossa vida inteira e elas se tornam tão fortes dentro da gente que a partir daí muitas coisas começam a vir dessas crenças centrais. E que coisas são essas, tá? Primeira coisa, regras. Algumas regras da nossa vida acabam vindo dessas crenças centrais. E por que elas vêm dessa crença central? Vou dar um exemplo aqui para você, tá? Se eu tenho uma crença central de fragilidade, ou seja, eu sempre acho que eu sou frágil demais, ou que o mundo é um lugar muito perigoso para mim, eu vou desenvolver algumas regras do tipo: eu sempre devo me cuidar em excesso, eu nunca posso passar por uma situação que pode me colocar em risco, eu nunca posso ousar algo diferente que possa me colocar em risco. E aí o que é se colocar em risco? A ficar aberto a interpretações, né? Nossa cabeça ela não tem muito essa coisa objetiva
subjetiva, é muito interpretativo. Então, a partir daí, essas regras começam tomando tons mais dramáticos. Quais tons são esses, tá? É uma coisa que a gente chama de pensamentos automáticos. Que aí é onde começa a afetar de verdade o nosso dia a dia. São aquelas coisas que aparecem do nada na nossa cabeça, que a gente sequer questiona, a gente sequer para pensar o porquê que eles apareceram. A gente só aceita que eles estão lá e a gente aceita eles como total verdade. Então pensa comigo, tá? Imagina uma pessoa que ela passou por uma situação, por exemplo, ficar presa dentro de um elevador. Eu vou citar esse exemplo porque é o meu exemplo, tá bom? Então eu vou compartilhar algo meu para não ter que compartilhar o de ninguém. A pessoa ficou presa no elevador uma vez, no meu caso, eu fiquei preso com mais 4 pessoas. O elevador estava super lotado, só colaram a placa errado. Não estava o peso correto que poderia ter no elevador. A gente estava com muito mais pessoas. Eu só descobri isso quando eu liguei na assistência do elevador para avisar que estávamos presos. Para piorar tudo, ainda era um prédio que estava totalmente vazio. As únicas pessoas que estavam dentro do prédio eram as pessoas que estavam presas comigo dentro do elevador. Nesse momento, um alarme soou na minha cabeça como se eu estivesse em risco total. Assim. Eu já tinha ficado preso antes no elevador, mas nunca tinha desenvolvido esse medo. E a partir desse dia, eu desenvolvi esse medo que me perseguiu durante muito tempo e eu confesso que hoje em dia ainda tenho que lidar com alguns reflexos dele, com muito mais leveza, mas ainda assim com reflexos dele. Então pensa comigo, minha crença central de fragilidade somada à minha regra de que coisas que podem me colocar em perigo eu devo evitar, e aí eu passo por uma situação traumática onde de alguma forma eu entendi que elevador era perigoso. Só que aquele elevador ele era perigoso porque tinha um nível muito maior de pessoas do que deveria. Todos os elevadores acontecem isso todos os dias? Com certeza não. Todos os elevadores que eu entrei na minha vida aconteciam isso? Não. Fiquei preso 2 vezes na minha vida inteira. Só que dali pra frente, o pensamento automático que vinha na minha cabeça quando eu tinha que encarar um elevador era: vou ficar preso de novo. Algo ruim vai acontecer de novo. Entende como uma crença central, somada a uma regra, que culminou em pensamentos automáticos, começou a atrapalhar a minha vida? Eu preferi de escada do que de elevador, eu evitava entrar em elevadores cheios, eu esperava muito mais tempo do que eu deveria para poder entrar no elevador. Entende como isso atrapalha a vida da gente a longo prazo? Porque uma crença central, que a princípio pode ser inofensiva, e todo mundo tem, tá? Todo mundo tem uma crença central. Uma crença central disfuncional, principalmente. Mas quando isso é ativado na nossa cabeça, a gente fica nesse ciclo de evitação. Ah, Matheus, o que isso tem a ver com falar não para as pessoas? Pode ser que você aprendeu que falar não é extremamente danoso para você, é muito ruim para você. E pode fazer com que as pessoas te abandonem de alguma forma. Entende que aí, no momento que você tem que tomar uma decisão, você tem que colocar o limite em alguém, aquele pensamento automático vem na sua cabeça te dizendo: melhor não fazer isso é perigoso, isso de alguma forma vai te travando no dia a dia e você vai desaprendendo essa habilidade de colocar limites. Depois, ninguém mais tem limite. E aí? Agora o caminho é muito mais longo. Você precisa ensinar pessoas que já não têm limite a terem limite com você. Não é mais uma relação que começou do zero. Agora ela já começa num nível problemático que você tem que resolver. Como é que a gente faz isso? Vamos voltar para a história do elevador? Para mim voltar a andar de elevador com leveza, eu precisei de me expor a ele muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Muitas vezes eu realmente não queria fugir, queria parar totalmente. E aí eu decidi ir de novo, de novo, de novo e de novo. Mesmo sendo desconfortável, mesmo sendo ruim, e eu fazia coisas do tipo, colocava na minha cabeça que aquilo lá era só um momento que ia passar, que não necessariamente ele ia travar. Eu começava a pensar em coisas que refutassem aquele meu pensamento automático. E agora eu vou devolver a pergunta para você. O que hoje refuta os pensamentos automáticos que você tem? Será que você entender que, na verdade, as pessoas não vão te abandonar? Se você entender que, na verdade, as pessoas não vão te ver como um babaca se você falar não. Mas espera aí, as pessoas podem te ver como um babaca. As pessoas podem te abandonar. Agora é o segundo nível de pergunta, tá? Essas pessoas deveriam estar na sua vida? Essas pessoas deveriam fazer parte do seu ciclo? São pessoas que não te respeitam, que não aceitam o seu não, que não aceitam os limites que você impõe. Será que vale a pena ter essa galera na sua vida? Não vou responder essa pergunta por você, mas fica a reflexão. Deixa eu aproveitar que eu tô com a luzinha aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Quando a gente tem uma crença central desfuncional, muitas coisas do nosso dia a dia meio que se encaixam a ela quase que perfeitamente, sabe? É como se fossem feitos um pro outro. E por que que isso é muito doido? Porque cada vez que isso aqui se encaixa, cada vez que um pensamento automático ele é validado, ou seja, eu acredito que ele é verdade, ele alimenta essa minha crença central. Ou seja, toda vez que eu decido que eu vou falar não e na hora não consigo, eu alimento aquele monstro que está dentro de mim, que todo dia me fala para nunca dizer não para as pessoas. Eu valido ele. Eu, de alguma forma, faço com que ele fique mais forte. E cada vez mais, essa crença disfuncional vai ficando maior e maior e maior. O dia que eu decido realmente colocar limites nas pessoas, isso meio que assume outra forma. É quase que nem fosse a mesma coisa. Só que você entende que, assim como essa forma se encaixa perfeitamente,
essa outra que já não se encaixa tão bem? Parece que elas não combinam? E aí é a hora que a gente começa a fazer uma coisa muito interessante, que é desenvolver uma nova crença. É uma nova forma de enxergar o mundo. E aí, por mais que as coisas vão se ajeitando, fica muito mais fácil dela se encaixar, você entende? E aí eu começo a alimentar uma coisa nova. Mas o quão difícil é isso quando talvez a minha crença antiga ela é muito grande e a nova ainda ela não tem um formato bem definido, ela é muito pequena, ela é muito frágil. Qual que é o segredo? Eu preciso alimentar muitas vezes essa crença a fim de que ela fique cada vez maior. O que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa aprender a falar não até quando a sua vontade de falar sim fica muito grande. Até quando o desconforto para falar não, ele é muito grande. Você precisa manter a sua posição. Mesmo quando isso te dê muito medo, mesmo se isso te der crises, mesmo se isso te deixar mal, você precisa aprender. E aí é onde entra o psicólogo. A gente tá junto nesse processo para personalizar todo esse processo para você, para te ajudar a fazer isso da forma mais leve, para ser como um apoio e alguém que te ajuda a entender tudo isso de uma forma leve, tranquila, para que você possa passar por isso da melhor forma. Porque no meio disso vão ter outras coisas, vão ter distorções cognitivas, vão ter experiências ruins, vão ter dias difíceis e talvez um profissional consiga te ajudar nisso. Talvez não, tá? Com certeza um bom profissional vai conseguir te ajudar nisso. Porque a gente passa a vida tentando estudar justamente fenômenos como esse, comportamentos como esse. Então a chance de você conseguir passar por isso sozinho é muito menor se você não tem alguém para te ajudar, sabe? Agora, se você tem um profissional, se você tem alguém que está ali, que entende do processo, que já aplicou isso em muitas pessoas, que sabe fazer esse processo personalizado para você, as coisas ficam muito mais fáceis. E aquilo que parecia ser tão pesado agora começa a tomar forma, existe um plano, existe uma forma de trabalho. E é aí que a gente entra. Se você está passando por algo desse tipo e não faz terapia, não tem um profissional que te acompanhe, tem vontade de passar por esse processo, me chama aqui embaixo na descrição, tem um link que vai direto para o meu WhatsApp, tem meu número de telefone, tem meu Instagram, tem tudo para você me achar e falar comigo. Então você me chama lá, a gente vai conversar, vou te apresentar um plano de tratamento, vou te explicar como tudo isso funciona, para você de uma vez por todas dar o passo que sua vida precisa para ser melhor. Fechou? Agora eu vou te dar algumas dicas de aplicação prática, aqui meio que no geral, tá bom? Primeira coisa, você tem que entrar no modo espectador da sua vida, você tem que começar a entender aonde você queria ter falado não, mas falou sim. Comece a anotar isso no caderno, no celular, no bloco de notas, enfim. Comece a anotar tudo isso. Comece a ser um espectador da sua própria vida e perceber toda essa dinâmica, aonde ela acontece mais, aonde é mais difícil. Comece a anotar tudo isso e dá uma nota. Aqui seria mais fácil, aqui seria mais difícil, aqui eu não falei não por conta disso, disso e disso, aqui eu não falei não por conta daquilo outro. Tenha isso anotado, organize essas informações. Segunda coisa, começa pequeno, recusa um café, recusa coisas pequenas no seu dia a dia que você realmente não quer, mas sempre fala assim. Vai ser muito mais fácil começar com algo pequeno do que com algo grande. Terceira coisa, quando alguém insistir, usa a estratégia do disco arranhado. Repete exatamente o que você falou antes. Então, por exemplo, se alguém falar, olha, vamos lá comer comigo, e você não quer, fala, não, não, hoje eu vou almoçar um pouco mais tarde. E a pessoa, não, mas vamos agora, poxa, vamos lá comigo. Não, não, vou almoçar um pouco mais tarde. Repete a sua posição. Se você não tem novas coisas para falar, repete o que você quer dizer, sabe? Começa pequeno e repete na segunda vez que a pessoa insistir. A chance dela te pedir de novo vai ser muito menor. Terceira coisa, observe o resultado. Vê se alguma coisa no seu corpo caiu, se algo mudou de lugar, se você se prejudicou demais por conta disso, porque muitas vezes a nossa cabeça faz a gente acreditar que coisas muito ruins vão acontecer. Repare o resultado. Repare quem parou de falar com você, repare as coisas que aconteceram, repare se realmente algo aconteceu e vê se o resultado valeu a pena. Vê se realmente a sua liberdade valeu a pena. Porque, de verdade, muitas vezes a nossa cabeça conta uma mentira pra gente de que não vai valer a pena a gente ser livre. Mas quando a gente descobre o gosto da liberdade, a gente para de ligar tanto para aquelas coisas que a gente acharia que seria o fim do mundo antigamente, sabe? Talvez ficar mais longe de algum amigo, de algum colega que não respeita tanto seu limite, para você hoje pode parecer o fim do mundo. Mas quando você descobriu quão bom é ser livre, isso vai parecer muito pouco. E confia em mim, vai mesmo. E a minha pergunta final para você, tá? Você vive a vida que você quer ou você vive a vida que os outros querem que você viva? Deixa aqui nos comentários se você quiser. E vou reforçar aqui, tá? Colocar limites não é egoísmo, é liberdade, é realmente entender quem você é, para onde você quer ir, o que importa para você de verdade. E isso vai te personalizar de um jeito tão bom que você vai entender realmente quem você é. Depois de que você assume a sua personalidade de verdade, sem querer agradar os outros, sua vida flui de uma forma muito mais tranquila. E de verdade, você não precisa se anular para ser amado por ninguém, tá bom? Quem te ama vai te amar do jeito que você é, com seus gostos, com as coisas que você quer falar sim ou não, independente disso. Agora faz assim, ó, pega esse vídeo e compartilha com aquela pessoa que você lembrou que talvez precise escutar essa mensagem aqui, tá bom? E vai por mim, é muito melhor você ter um profissional te acompanhando nesse processo. Lidar com isso, por mais que pareça, não é muito fácil. Eu sei o quanto isso te pesa para você. Eu já passei por coisas parecidas, todo mundo passa por coisas parecidas todos os dias, e muitas vezes o que separa você da vida que você quer viver é você ter coragem de se expor a um processo. Então, se você quer passar por isso,
acha meu link aqui embaixo, me chama, a gente conversa, eu tiro todas as suas dúvidas, a gente marca uma sessão teste para que você realmente possa viver a vida que você merece viver, tá bom? Então, se você me acompanhou até aqui, eu tenho certeza que você curtiu esse conteúdo. Então já dá o like, me segue aqui para não perder conteúdos como esse e minhas redes sociais estão aqui na descrição. Valeu e tchau!